tarde, gente. Hoje eu vou falar uma história que é assim, foi escrita muito tempo antes do filme Deus Não Está Morto, mas é muito parecida. Parecida no conteúdo, né? Um professor ateu que intimida um aluno que acredita em Deus. E é uma história bastante absurda. Essa história foi escrita por algum escritor da revista Nosso Amiguinho, que é uma revista muito antiga aqui no Brasil e que é de propriedade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Assim, a história é basicamente assim: é um aluno que ele vai começar o ano letivo, aí esse aluno acredita em Deus. Aí ele é informado que o professor de ciências é um homem assim arrogante, que não acredita em Deus e que assim ele defende a teoria da evolução. E que ele fica peitando assim os alunos, fica dizendo: alguém aqui que acredita em Deus, diga-me que acredita em Deus. Ele lança um desafio para os alunos: olhe, alguém aqui me diga que acredita em Deus, que eu vou lançar um desafio. Se você acredita em Deus, diga-me, porque eu vou ir, diga-me e ore para que esse tubo de ensaio não quebre. Aí ele exibe o tubo de ensaio dentro dos alunos. Aí o aluno hesita, mas os pais dele dizem que ele tem que dizer ao professor que ele acredita em Deus. Então, um dia ele disse para o professor: eu acredito em Deus. Aí o professor diz: você acredita em Deus? Ele diz: acredito. Aí o professor diz: então reze para esse tubo de ensaio não cair quando eu derrubar. Aí o aluno faz o seguinte: o aluno reza, aí o professor derruba o tubo de ensaio no chão, deixa cair, mas o tubo de ensaio não quebra, rola. Aí o professor chega, fica envergonhado. Qual é a moral dessa história? Mostrar que Deus existe e que Deus está incomodado com algo como um tubo de ensaio? Como a gente vê, essa história tem tem assim, ela tem um conteúdo parecido com o filme Deus Não Está Morto, embora tenha sido escrita antes. Ela tem uns 40 anos essa história, né? Assim, o que ela tem de parecida com o filme Deus Não Está Morto? Assim, tem o fato de botar o ateu, mostrar um retrato negativo de quem é ateu, de quem defende a teoria da evolução, de quem tem um ponto de vista científico, botando o ateu como alguém que é arrogante, autoritário, que intimida quem acredita em Deus, não é? E também assim, bota como alguém debochado e que assim tem como preocupação maior chegar e intimidar, se preocupar com a crença dos outros. Isso não corresponde à realidade. Não corresponde à realidade, primeiro porque assim, o ateu, de um ponto de vista geral, não é alguém que está preocupado com a crença alheia. Ele só não acredita em Deus. E assim, você ser arrogante, você ser debochado, você ser autoritário, você intimidar uma pessoa que pensa diferente de você, isso é um defeito da personalidade da pessoa, do caráter da pessoa. Não tem a ver com acreditar ou não em Deus. Outra coisa, é, na vida real, o que a gente vê é que quem é ateu é que não tem coragem de sair do armário. Não é como essa história mostra e como o filme Deus Não Está Morto mostra que quem é cristão é que tem medo de sair do armário. O que a gente vê na vida real é quem é ateu sofrer represálias por assumir seu ateísmo. Isso sim. Muitas pessoas que não acreditam em Deus demoram a assumir ou nunca assumem, ou no mínimo dizem que são agnósticas, porque têm medo de sofrer represálias, porque sofrem represálias até da família. Infelizmente.
Porque as pessoas têm assim, que ideia de quem não acredita em Deus ou de quem duvida da existência de Deus? De que é alguém sem ética, sem moral, alguém que acha que porque não existe Deus tudo é permitido. Outra coisa muito irreal é o contexto em que a situação dessa história está inserida. É um professor chegar e intimidar os alunos que acreditam em Deus. Isso nunca seria possível numa escola aqui no Brasil. Porque isso nunca seria possível, em primeiro lugar, porque nós somos um Estado laico. Ninguém pode, pela lei, somos um Estado laico. Temos a liberdade de culto. A liberdade de culto é assegurada. E segundo, somos um país de maioria cristã. O professor, nenhum professor chegaria e teria liberdade, teria direito de agir assim, de chegar e ficar intimidando, chegar e ficar amedrontando os alunos por acreditarem em Deus. É uma situação totalmente real, é uma história mal escrita e mentirosa. Ou seja, uma história escrita com um ponto de vista educativo. Eu me lembro que quando eu fiz meu vídeo, não é? Histórias deseducativas, falando sobre que essa revista Nosso Amiguinho, ela também mostrou uma história mentirosa, quer dizer, insinuando que a teoria da evolução era uma farsa, que eu fui chamada de perfeccionista. Mas a gente tem que ser perfeccionista se a gente quer ensinar a verdade. E uma história como essa que eu estou falando agora, neste momento, ela não pode ser verdade. Não pode ser verdade porque jamais existiria isso. Nenhum professor poderia principalmente num país de maioria cristã como o Brasil. Num país de maioria cristã como o Brasil, nenhum professor poderia chegar e ficar intimidando os alunos assim. Boa tarde a todos.